E aí galera, tudo beleza? Aqui é o professor Charles de Física, tá ok? Hoje eu vou trazer para vocês aí o tema movimento uniforme, movimento uniformemente variado. Esse tema já foi abordado em sala, tá ok? Mas a gente vai revisar tudo hoje aí para essa lista de atividades da primeira quinzena de setembro, tá ok? Vamos lá. Bom, o que é o movimento uniforme? O movimento uniforme tem três características importantíssimas e cruciais para você compreender e distinguir ele de outros tipos de movimento, né? Primeira característica, a velocidade no movimento uniforme ela é sempre constante, tá? Então não há mudança de velocidade. Automaticamente vem a segunda característica. Se a velocidade não muda, significa que a aceleração é zero. Então, se alguma questão perguntar quanto é a aceleração no movimento com velocidade constante, é zero. A posição ela varia linearmente. Professor, mas o que raios quer dizer isso? É muito fácil. Por exemplo, o corpo está na posição 1 metro. Aí passou 1 segundo, ele está em 3 metros. Passou mais 1 segundo, ele está em 5 metros. Passou mais 7, 9, 11, 13 e assim vai. Linear, você consegue prever de forma linear. Né? Se você montar o gráfico disso, vai dar uma reta, certo? Porque todas as previsões você sempre está aumentando a mesma quantidade de espaço para a mesma quantidade de tempo, tá ok? Quais são as equações que a gente utiliza no movimento uniforme? A primeira equação é essa aí, ó, que a gente conhece como sorvete. S igual a S0 mais VT. Sorvete, tem tudo a ver, não me pergunte por quê. Então, o S0 é a posição inicial. Você vai começar a correr na beira-mar, aí tem lá a plaquinha. 50 metros. Aí você começa a correr a partir dessa plaquinha, então sua posição inicial é 50 metros. Beleza. V é a sua velocidade, aquela velha história, ó, a segunda equação que tem aí. Como é que eu calculo a velocidade? Eu vejo quanto eu andei, qual o deslocamento, qual foi o espaço e quanto é o tempo que eu demorei para andar esse espaço. Eu estava de carro com meu pai e a gente estava fazendo uma viagem. E aí ele rodou 240 quilômetros em 3 horas. Qual foi a velocidade média do meu pai? Se foi 240 quilômetros em 3 horas, é só dividir. 240 dividido por 3 vai dar 80 quilômetros por hora. Seu pai estava em média a 80 quilômetros por hora. Isso não quer dizer que ele estava direto a 80 por hora, não. Isso quer dizer que podia ser que em momentos ele estava a 90 por hora, em momentos ele estava a 70, mas a questão é que a velocidade média do trajeto é 80, tá beleza? Aí, ó, eu trouxe uma questãozinha aí sobre movimento uniforme, né, pra gente fixar esse conhecimento. Um móvel em movimento uniforme, já disse tudo, varia sua posição como mostra a tabela. Ó, eu botei a tabela aí de 2 em 2 segundos, né? E o espaço ali está variando de 8 em 8. Concorda? 32 para 40, 8. 40 para 48, 8. E assim se segue, sucessivamente sem cessar. Item A. Qual a posição inicial? Qual a velocidade do móvel? Item B. O movimento é progressivo ou retrógrado? Lembra o que é isso? Progressivo é quando você está sempre indo para frente. Retrógrado é quando você está indo para trás. Então, se a velocidade é positiva, o movimento é progressivo. Se ela é negativa, o movimento é retrógrado, tá? Qual a função horária do movimento? Eu quero tipo o sorvete desse movimento. Vamos para o próximo slide para vocês verem como é que se resolve. Eu deixei ali a tabelinha em cima para facilitar a vida de vocês, tá? Então, a posição inicial é sempre o primeiro espaço. Então, se você olhar na tabela, quanto é o primeiro espaço que o corpo está ocupando? 32 metros. Então, item A, qual a posição inicial? 32 metros. Continuando o item A, ele quer saber qual a velocidade. Então, a gente pega o deslocamento, quanto ele se desloca de uma posição até outra e quanto tempo leva. Ó, se eu pegar a segunda e a primeira posição, você vê que foi de 32 até 40, na verdade? Então eu pego 40 menos 32, que é a diferença de espaço, e divido por 2 menos 0, que é a diferença de tempo. Então 40 menos 32 dá 8, e 2 menos 0 dá 2. E isso vai dar 4. Então, é só você pegar o quanto ele andou dividido por quanto tempo ele andou. Ele andou 8 metros e demorou 2 segundos. 8 dividido por 2, 4 metros por segundo. Essa é a velocidade, tá?
repare que a posição no gráfico está sempre crescendo. Assim, eu não coloquei gráfico aí, então não adianta a gente falar sobre isso. Como é que eu escrevo a função horária, certo? Sim, como eu estava dizendo, se a velocidade for positiva, significa que o movimento é progressivo. Ou seja, se o espaço está sempre aumentando, ele é progressivo. E você nota aí ó, na tabelinha que o espaço está sempre aumentando. Por isso que no item B a resposta é progressiva. Tá? No item C eu quero que você escreva a função horária. É só substituir, gente, é muito fácil. Quanto é que é a posição inicial? 32, ó, ele começou no 32. Quanto é que é a velocidade? A gente calculou isso no item A, deu 4. Pronto, acabou a questão. Pronto, moleza. É fácil demais. Meu Deus do céu. Então, vamos lá para o movimento uniformemente variado. Desculpe. Bom, o movimento uniformemente variado ele tem três características importantes que são bem diferentes do movimento uniforme. Primeiro, a velocidade não é constante, ela varia. Mas ela varia de qualquer jeito? Não, ela varia linearmente. Ela está aumentando, mas sempre na mesma taxa. Tá? A aceleração do MUV ela é constante, então a aceleração não muda. É que nem, tipo assim, se um objeto cair de cima de um prédio aqui na superfície da Terra, a aceleração na qual ele está sujeito é a aceleração da gravidade. E é a mesma, né, para qualquer altura ali na superfície da Terra, tá ok? A aceleração da gravidade só vai mudar, tipo, dependendo da posição que você está em relação à superfície, mas isso a gente vai ver depois em gravitação universal, tá bom? Mas o que importa aqui no MUV é que a aceleração é sempre constante, tá? E a posição, ela varia de forma quadrática. Vamos ver como é isso já já, tá bom? Qual a fórmula da função horária aqui no MUV? Essa primeira fórmula que eu coloquei aí, ó. Posição S0 mais V0t mais AT ao quadrado sobre 2. É conhecido como sorvetão, tá? Sorvetão. Não me pergunte por quê. Não me pergunte. Velocidade. Como é que eu determino a velocidade no MUV? A velocidade no MUV é através dessa fórmula aí. Ela parece com sorvete do MU, né? É V igual a V0 mais AT, né? Não vou dizer que é voat. Não sei o que raio é voat. A aceleração média é a variação de velocidade sobre a variação de tempo. Então, é a mesma coisa da velocidade lá no MU. Quanto a velocidade varia em relação ao tempo da aceleração, o quanto a posição varia em relação ao tempo da velocidade, tá? Outra coisa que pode ser estudada, né, posteriormente por vocês é a equação de Torricelli. Muitas vezes a gente se depara com problemas aí na física, na cinemática, de questões em que você não tem o tempo. Você só tem aceleração, velocidade e precisa da posição, ou você tem a velocidade, posição e precisa da aceleração. Você não trabalha com tempo. Quando não tem tempo, você precisa da equação de Torricelli, né? E é isso, galera. Bom, esse conjunto de slides é assim, uma revisão do que a gente viu em sala lá no primeiro e segundo bimestre sobre movimento uniformemente variado. E as questões que foram cobradas a respeito disso são bem básicas, tá? Mas vai haver uma segunda aula com resolução de questões, né, explicando melhor assim, as aplicações de todo esse conteúdo, tá beleza? Então, até a próxima aula.